A gente vai mexer um pouquinho na Bíblia hoje. Lucas 22, 37. O seu é Marcos 14, 27. 26, 31, Mateus. 26, 31 de Mateus. Então a gente vai dar uma passeada um pouco nos versículos, tá bom? E vocês vão me ajudar hoje. Então, Vera, você vai ler Mateus 26, 31 e 32. Só esses dois versículos, tá bom? Tá. Pode ler. Paz, igreja. Amém. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Amém. Só até aí tá bom, irmã. Então a irmã leu sobre o sacrifício de Jesus, que Jesus ia ser entregue na cruz, mas ele ia ressuscitar. Irmã Márcia, Marcos 14, 27 e 28. Então lhe disse Jesus: todos vós escandalizarei, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Mesma coisa, parecido versículo. Nossa. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Irmã Luana, só o 22, só o 37. Porque vos digo que importa que a mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Amém. Aí está falando novamente da morte de Jesus, que ele iria morrer para nos salvar. Último, irmã Silvana, por favor. 18 E 19. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então aí está falando novamente da morte de Jesus e de sua ressurreição. Irmãos, eu só gostaria de destacar que cada um dos irmãos leu. Foi antes do acontecimento da cruz. Que Jesus ele estava avisando a todos que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Ele ia viver de novo, amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, ainda na tua presença, Senhor Deus, te agradecendo, porque até aqui foi o Senhor que falou, foi o Senhor que agiu e vai agir nas nossas vidas, Pai. Eu peço para que o Senhor venha agora quebrantar os nossos corações, ó Pai, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, para entender o que o Senhor quer, ó Pai. Que seja o seu Espírito Santo falando, Pai, em nome de Jesus. Nos capacita, Pai, nos ajuda, nos dê ânimo, nos dê força e fala conosco, Pai. Fala, Senhor Deus, para que nós possamos entender e praticar em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de falar um pouco desses versículos que os irmãos leram, porque Jesus, ele andava com seus discípulos, com seus seguidores. E Jesus, ele veio para nos salvar, mas também para dar o exemplo, para fazer aquilo que nós devemos fazer. Então Jesus, ele nos dá o exemplo de comunhão, nos dá o exemplo de amor e principalmente algo que eu quero, que é o tema de hoje, o título da pregação, que é as promessas de Deus. Jesus, nosso Deus, nos dá promessas. O nosso Deus, ele nos dá várias e várias promessas. E não era diferente em Jesus. Jesus, ele falava muitas coisas e ele dava alguns avisos do que iria acontecer. Como as irmãs leram aqui, olha, ele avisou todo mundo, avisou ali, ó, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. No versículo que, se eu não me engano, acho que minha mãe leu, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu estou vivo. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus, que sou eu. O Espírito Santo de Deus,
Ele é o próprio Jesus vivendo em nossas vidas. Então, irmãos, nós que vivemos, nós que somos seguidores, discípulos de Jesus, nós temos promessas nas nossas vidas. Deus, Ele nos dá promessas maravilhosas nas nossas vidas. Aonde a gente vai achar essas promessas? Na Bíblia. No Facebook? No WhatsApp? No Instagram? A gente vai achar na palavra de Deus. Na própria palavra de Deus. Por isso que é muito importante a gente ler a palavra, porque lá estão as nossas promessas. E eu vou citar, irmãos, algumas promessas que o nosso Deus tem reservado para cada um de nós. Para todos aqueles que servem ao nosso Deus. A primeira promessa que me chama muita atenção, porque foi o que eu vivi. Se eu estou aqui na igreja, se eu vivo ao Senhor Jesus, foi essa promessa que se cumpriu na minha vida. Está escrito assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se nós cremos no nosso Senhor Jesus, se nós servimos ao nosso Deus, a promessa é dele, vem do nosso Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A minha casa, infelizmente, era minha mãe, que se chegou a Jesus primeiro, e minha mãe lutou, espiritualmente falando, para que meu pai se convertesse durante 6 anos. A gente era da igreja do Barreto, minha mãe ia a pé, aqui do Mirante até o Barreto, levando 2 crianças, a pé, era 1 hora de viagem, se não me engano, para que sua casa fosse salva. Então, se nós cremos, se nós servimos ao nosso Deus, Ele tem promessas para a nossa vida. E para mim essa é uma das mais especiais, porque os irmãos viram o meu pai, viram quem foi meu pai. Para que meu pai fosse pastor, um servo de Deus, foi através da luta da minha mãe. Então, irmãos, se você não tem a sua casa salva ainda, se a tua família ainda não se prostrou aos pés de Jesus, é promessa do nosso Deus. É promessa que vai salvar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, toda a sua família. Então, que nós venhamos crer nessa promessa e buscar o Senhor para que o nosso Deus alcance a nossa família, alcance as pessoas. Outra promessa também que eu acho incrível, que para mim é maravilhosa, está em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Eu acho incrível porque Ele é o único Deus que, se a gente clamar, se a gente orar, Ele responde. Ele não responde assim, vamos dizer assim, como nos filmes, na mágica. Ele usa alguém, ou ele usa um servo de Deus, ou ele usa a Bíblia. Ele usa de alguma maneira, mas ele responde. Ele é um Deus que responde. Eu acho isso incrível. Muitas pessoas falam que Deus não existe, são ateus, porque não experimentaram o que é Deus responder para você, que é Deus chegar e falar com você aquilo que só você sabia, lá no profundo, só você sonhava com aquilo e Deus te responde. Então é uma promessa aqui: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas, coisas ocultas que nem você sabe. Então, se nós clamarmos a Deus, se nós chegarmos aos pés do nosso Deus, Ele vai nos responder e vai nos anunciar coisas que a gente nem pensa, a gente não tem nem noção que existe. Então, é uma promessa do nosso Deus. Clama. Quer resposta? Clama. Quer algo grande de Deus? Clama. Está aqui. Se você clamar, se você pedir, o nosso Deus responde. Nós somos filhos de Deus. Se nós clamarmos a Deus, é o nosso Deus que vai responder. Então, que nós possamos entender essa promessa de Deus, que se nós clamarmos, se nós orarmos, Ele que vai atender. Ele quem vai estar prestando atenção na nossa oração. Outra promessa também que Deus nos faz é aquela que está em Mateus. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas os serão acrescentadas.
Se a gente for ler o texto, ele vai falar sobre roupa e sobre comida. Aí terminando ele fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas que ele falou lá atrás, comida, roupa, ele que vai suprir. É ele que vai estar ali nos ajudando. Então a promessa do nosso Deus, se nós buscarmos o reino de Deus, a sua justiça, ele vai suprir aquilo que nós necessitamos. Se estivermos na presença do nosso Deus, é ele quem vai suprir. Então, para que ficar preocupado? Para que ficar ansioso? Se eu não me engano, está nesse texto. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Porque o nosso Deus, se nós estivermos buscando o nosso Deus, é ele quem vai suprir as nossas necessidades. Porque a gente está numa economia, os irmãos estão vendo, preço da gasolina, preço do leite, preço do óleo, preço do café. Está impossível tomar café com leite. Mas o nosso Deus, ele é dono do ouro, da prata. Então é ele quem vai suprir as nossas necessidades. Se nós buscarmos o nosso Deus, é ele quem vai suprir roupa, ele que vai suprir comida, ele que vai dar aquela carne maravilhosa que a gente está sonhando. É o nosso Deus. Agora, se a gente for depender da nossa força física, esquece. Nem um leitinho a gente vai conseguir. Mas é pelo nosso Deus que nós vamos conseguir as melhores bênçãos, as melhores coisas. Outra promessa que o nosso Deus tem. Ele tem planos de paz para a nossa vida. Não planos de mal, mas planos de paz. Eu acho triste algumas situações que estão acontecendo, principalmente no meio evangélico, onde entra a política, onde entra algumas ideologias, e fica aquela contenda, e fica aquela briga. Mas o nosso Deus, ele fala que ele tem um plano de paz para as nossas vidas. Ele não tem plano de mal, mas plano de paz. Qual o nome de Jesus? Príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Então, que nós possamos entender que o plano do nosso Deus é um plano melhor, é um plano de paz nas nossas vidas. Ah, está tendo briga na minha casa, está tendo contenda. Onde não tem briga, onde não tem contenda em casa. Mas o nosso Deus tem um plano de paz. Tem um plano maravilhoso para nós. Outra promessa, só estou elencando algumas promessas. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai fazer uma vigília de tanta promessa que Deus nos tem. Outra promessa que Deus nos tem. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Se nós temos algo impossível, impossível, isso aos nossos olhos é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Para o nosso Deus, tudo é possível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se Ele decidir agir, se Ele decidir pôr a mão, a última palavra é dele. Não há ninguém, não há Satanás, não há inimigo, não há homem, mulher, ninguém que vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Se Deus quer transformar, libertar, curar, restaurar, Ele vai fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, agindo Deus, se Deus vai agir na minha vida, se Deus vai agir na minha família, se Ele vai libertar, curar, não há ninguém, irmãos, que vai impedir o agir do nosso Deus. E isso é promessa para nós, promessa daquele que serve um Deus Todo-Poderoso. Que nós venhamos entender que a vitória é certa através de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Estou terminando as promessas, irmãos. A outra promessa. No dia da adversidade, Ele vai me proteger. Ele é que vai cuidar de mim. Na aflição, na angústia, na tribulação, eu não posso recorrer a qualquer um, mas quem vai me ajudar verdadeiramente é Jesus. É o nosso Deus. É Ele que vai fazer coisas maravilhosas. Eu e a mãe, a gente estava passando esses dias algumas coisas que a gente precisava resolver e era uma coisa atrás do outro e urgente, uma atrás da outra. A mãe falou, meu Deus do céu, como é que vai fazer, Camilo? O que a gente fez? Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então,
No momento da adversidade, o único que vai ajudar é o nosso Deus. Verdade. Não é um homem, não é ninguém, não é a medicina, não é ninguém, é o nosso Deus. E é uma promessa de Deus nas nossas vidas, na luta, no momento difícil, no momento de dor, é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai estar dando a vitória. Aleluia. E por último, irmãos, é uma que também eu vivi, o apóstolo Paulo fala, que a nossa tribulação é leve e momentânea. Porque comparado ao que nós vamos viver lá no céu, Glória a Deus. Aleluia. aqui não é nada. Glória a Deus. Aqui não é nada. O sofrimento, a dor, a angústia não é nada comparado ao que a gente vai viver no céu. A promessa do nosso Deus é o céu, é a morada celestial. A todos nós escolhidos e separados. Nossa tribulação é leve e momentânea. Para mim, o dia mais difícil que eu passei foi quando meu pai faleceu. Para mim, não foi leve nem momentânea. Foi rápido, né? Foram 5 dias ali terríveis, que para mim foram uma eternidade. Mas, comparado ao que nós iremos viver no céu, aquilo não é nada. Então, que nós venhamos receber essa promessa e conhecer mais e mais e mais promessas de Deus nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a sempre estarem lendo a Bíblia diariamente, porque para a gente entender dessas promessas, é necessário a gente estar conhecendo o autor das promessas. Continuando, irmãos, Deus tem promessas maravilhosas para a gente. Foi até aqui eu queria que os irmãos entendessem isso. E Jesus, ele acompanhava os discípulos e avisou. Falou, olha, vai ter um momento que eu vou morrer e que eu vou ressuscitar. Fica na paz, fica tranquilo que eu vou morrer, que eu vou ressuscitar. Aí, irmãos, eu quero trazer o versículo chave que falou muito forte no meu coração já faz algum tempo. Eu gostaria agora que todos abrissem lá em Marcos. Marcos, capítulo 16. Tem Mateus, depois vem Marcos. Marcos, capítulo 16. Versículo 1 mesmo. Marcos 16, a partir do verso 1. Marcos 16, verso 1. Marcos 16, verso 1. Mateus e Marcos 16, verso 1. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo ao levantar do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Só até aí, irmãos. Aqui está contando o momento em que Jesus tinha morrido. Jesus morreu na cruz e foi sepultado no sepulcro. Naquela época eles pegavam o corpo de Jesus, enfaixavam que nem as múmias, colocavam dentro de uma caverna e colocavam uma pedra bem pesada para ninguém ir lá mexer. Mas o que Jesus tinha falado? Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Fica na paz, não vai acontecer nada. Eu vou morrer e vou ressuscitar. A irmã Márcia leu isso, a irmã Vera leu isso, a irmã Luana viu isso, minha mãe leu isso. Então, fica na paz. Só que quando chega sofrimento, irmãos, quando chega a dor, quando chega a tribulação, quando chega aquela situação difícil, a gente esquece das promessas. A gente esquece tudo que Jesus falou. A gente esquece tudo. E foi o que aconteceu com os seguidores de Jesus, com os discípulos de Jesus. Quando Jesus morreu, quando
Jesus foi crucificado e morreu, eu fico pensando no que os discípulos começaram a pensar. Porque os discípulos, eles viram, eles testemunharam o que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus ressuscitou o Lázaro, ressuscitou a filha do Jairo, ressuscitou outra numa outra ocasião. Jesus ressuscitava. Jesus era o próprio Deus, Jesus era aquele Messias prometido. Os discípulos ficavam deslumbrados. Nós estamos testemunhando o Messias, o próprio Deus junto comigo. Jesus ensinava, Jesus fazia tudo perfeito. E eu fico pensando nos discípulos na morte de Jesus. Mas não é filho de Deus e morreu. Mataram, como assim mataram o filho de Deus? Ele não era todo bem, não é o próprio Deus? Não podia ele viver de novo? Ele não podia se livrar da cruz? Não podia livrar desse sofrimento? Eu imagino os discípulos se questionando sobre isso. Mas ele não era Deus, a gente estava junto. Ele curava os enfermos assim, no estalar de dedos. E ele morreu. Eu imagino a situação, o sofrimento, a dor, os questionamentos dos discípulos. O próprio Jesus, e agora? E agora o que a gente vai fazer? Mataram o próprio Deus. Jesus está morto. E agora? Jesus não tinha avisado que ia ressuscitar? Só que no momento da dor, no momento da aflição, irmãos, a gente esquece. Como esquece. Como esquece das promessas do nosso Deus. Eu lembrei mais ou menos quando, um dia antes do meu pai falecer, que estava meu pai entubado, minha mãe está quase ser entubada. Eu falei, Deus, e agora? Meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, meu irmão já está casado lá, vivendo com eu vou fazer o que da minha vida? Não tem ninguém, não tinha milhões ainda, não tem ninguém. Vou fazer o quê? A gente esquece, a gente esquece. E às vezes até a gente começa a reclamar, blasfemar. Cadê Deus? Acredito que passou um pouco nos discípulos. Mas e agora? Jesus morreu, o próprio Deus está morto. A gente vai fazer o quê? E agora? Até porque as mulheres foram lá visitar Jesus. Eles estavam tudo quietinho ali. Tudo desanimado, tudo miudinho. Esqueceram da promessa do nosso Deus. Esqueceram do aviso de Jesus. É importante, irmãos, a gente estar frequentando a igreja, os estudos, frequentando o culto de oração, porque no momento de aflição, no momento de dor, é ali que a gente vai lembrar das promessas de Deus. É ali que a gente vai lembrar que Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Porque na dor, tem uma música que eu gosto muito da banda Resgate, buscando encontrar respostas. Caminho em consolo em meio à dor. Dor que faz calar a voz dos meus lábios. Dor que faz chorar assim meu coração. Na dor a gente se cala. Na dor a gente desanima. O sofrimento é terrível. E a única coisa que vai nos lembrar das promessas do nosso Deus é alguém chamado Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Por isso é muito importante a vida na presença do nosso Deus. Para que nesse momento a gente venha lembrar o Espírito Santo de Deus falar na nossa vida as promessas que eu citei, cada uma delas. Tem outras que eu não citei, mas estão na palavra de Deus. É Ele quem vai lembrar, porque a gente não lembra. A gente não lembra. Quem vai lembrar? O Espírito Santo de Deus. E o que falou muito forte no meu coração foi esse versículo que a gente leu. Todos eles estavam desanimados. E quando acontece algo na dor, no sofrimento, a gente segue a vida. Agora das nossas próprias formas. Aquelas mulheres que seguiam a Jesus, o que elas iam fazer? Elas compraram perfumes para ir lá perfumar Jesus. Quer dizer, morreu. Então eu vou fazer minha parte. Vou lá perfumar porque é minha parte. Aí um versículo que falou muito forte no meu coração foi uma das mulheres conversando. Quem vai tirar a pedra? Porque elas estavam conformadas. Jesus morreu. Então quem vai tirar a pedra
para a gente poder chegar até Jesus. Quem vai tirar essa pedra? Porque ele está morto. Acabou toda aquela alegria, toda aquela festa de Jesus estar aqui fazendo milagres, acabou. É outra vida agora. Agora é a vida de morte. O próprio Jesus morreu. Quem vai tirar essa pedra? A gente não tem força. Quem vai tirar essa pedra? Se Jesus, acredito que se ela tivesse, eu acredito que elas poderiam estar pensando, se Jesus estivesse aqui, ia tirar a pedra. Mas não, elas conformaram. Jesus morreu. Quem vai tirar essa pedra? Quem? Não tem mais ninguém. A gente não pode. Quem poderá me defender? Não tem mais ninguém. Não tem o Chapolin Colorado. Não tem mais ninguém. Acabou. O sofrimento nos traz esse desânimo, essa dor, essa angústia. Aí, continuando a historinha ali da ressurreição. O que aconteceu com essas mulheres? Elas chegam no sepulcro, a pedra está solta. Saiu a pedra. Quem tirou essa pedra? Quem tirou essa pedra? Jesus. Ele não tinha falado que ia morrer e ressuscitar? Jesus estava lá. Glória a Deus. Elas tinham esquecido totalmente da promessa. Jesus ressuscitou. Jesus, ele viveu novamente. Acredito que quando elas viram aquilo, quando os discípulos viram a ressurreição dele, aí que eles lembraram, tinha avisado. Jesus tinha avisado. Os irmãos leram aqui. Ele tinha avisado, só que a gente esquece. Então, irmãos, o importante que eu quero destacar aqui é que nós venhamos lembrar das promessas que Deus tem nas nossas vidas. E para lembrarmos, é buscando o Espírito Santo. É buscando a face de Deus. É buscando a presença de Deus nas nossas vidas. Buscando a presença de Deus nos nossos lares. O outro tópico que eu gostaria de comentar com os irmãos é que as promessas do Pai, apesar da realidade, apesar dos nossos olhos falar que é impossível, as promessas do Pai vão se cumprir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele tem uma promessa dita a você, Ele vai cumprir essa promessa. Eu não sei o que Deus já falou no seu coração. Eu não sei o que Deus já te explicou. Eu não sei, porque os teus sós é com Ele diretamente, mas Ele vai cumprir essa promessa de Deus na sua vida. Se a salvação, Ele vai salvar a sua casa. Se a libertação, Ele vai libertar. Se é cura, Ele vai curar. Se é restauração, Ele vai restaurar, porque é promessa de Deus. Então, que nós venhamos buscar o nosso Deus, para que no dia da adversidade, no dia da dor, no dia da angústia, o Espírito Santo de Deus venha lembrar a gente que nós temos um Jesus vivo, o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, o Jesus que morreu na cruz para nos salvar, mas ressuscitou ao terceiro dia para não nos abandonar, mas está morando dentro de nós. Quem é o Deus que mora dentro da gente? Deus que é uma pessoa que mora dentro de nós. Ele que tem uma música que fala para que o Espírito Santo de Deus venha guiar no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso agir, porque nós agora somos vaso e dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus. Então lá fora, o nosso testemunho tem que ser viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Viver o que Deus tem de melhor para cada um de nós. E o plano maior, o plano é a salvação, é os céus. É o que Deus tem separado para cada um de nós, é os céus. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele carregou o nosso pecado. Ele morreu derramando o seu sangue, pagando o preço dos nossos pecados. Quem devia estar lá na cruz era eu, era você. Era para estar lá na cruz, eu e você. E mesmo assim não ia pagar a nossa dívida. Mesmo assim, podia o mundo inteiro estar na cruz e não ia pagar a nossa dívida. A gente ainda está no inferno. Tinha que ser
alguém perfeito como Jesus. Somente o nosso Deus poderia morrer, morte de cruz, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos estar vivos, sentados nessa cadeira, escutando a voz do nosso Deus. Então, que nós venhamos buscar as promessas do Pai e entender que Ele tem o melhor para as nossas vidas. O justo viverá pela fé. Nós estamos aqui vivendo pela fé no nosso Deus. E eu já chamo a equipe de louvor para estarmos louvando um hino que fala sobre promessas, para que Deus venha cumprir promessas nas nossas vidas, para que Deus venha cumprir o chamado que Ele tem para cada um de nós. Então feche os teus olhos, fale com o nosso Deus. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas fala com Ele, porque Ele tem maravilhosas promessas para você, para mim. Busca o nosso Deus, porque Deus Ele vai cumprir, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Senhor, entrega a Ti, Senhor Deus, cada coração, ó Pai. Entrega a Ti, Senhor Deus, a nossa vida, Pai. Venha, Senhor Jesus, entender, Pai, a nossa situação e venha, Senhor Jesus, entrar com a Tua provisão, entrar com a Tua providência, Pai. Venha estar, Senhor Jesus, abençoando com a Tua salvação, a Tua libertação, Pai. Venha, Senhor Deus, em cada vida, Senhor Jesus, cumprir a Tua promessa, cumprir o Teu chamado, Pai. Cumpre, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem separado para nós, ó Deus. Cumpre, Senhor Jesus, o Teu chamado, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Promessas do Pai.
que está encerrado.